e lá não pega no canal 48, pega no 104. Então, de repente, você até sintoniza a TV Novo Tempo, mas em outro canal, ok? Então, você pode marcar, se for em outro canal, você marca sim e indica qual o canal, ok? Podemos partir para a próxima? Sim? Pergunta 2. Se sua resposta à pergunta 1 foi sim, ou seja, eu sintonizo no canal 48, como é que você classifica a qualidade desse canal? Muito boa, a imagem é bem limpa e nítida. Boa, tem um pouco de chuvisco na imagem. Ruim, tem muito chuvisco na imagem. Ou, Noé, por exemplo, o teu lugar lá onde você mora, coloca assim, não consigo sintonizar, põe aí, porque depois vem o endereço para ficar fácil a identificação. E se tiver mais alguém no caso do Noé, por exemplo, você pode indicar, ok? Pergunta número 3. Vamos lá. Se sua resposta à pergunta 1 foi não, ou seja, não pega o sinal, eu não consigo, entendeu, Noé? Aí é o teu caso e quem sabe de mais algum. Como é que você explicaria? Primeira opção, tentei sintonizar, mas não consegui localizar o canal 48. Essa pode ser um problema. Segunda opção, no começo consegui sintonizar, mas em algum momento deixou de sintonizar e não foi possível localizar novamente. Também pode ser essa realidade aí. Uma terceira opção, não tentei sintonizar o canal 48. Talvez você não pegue por isso. E a última, eu não sabia que era TV Novo Tempo, por isso nem tentei. Seja bem sincero aí, tá certo? Pergunta número 4. Isso aqui é muito importante também. Você usa antena externa, aquela antena UHF externa, ou não? Só a anteninha, aquela na televisão ali, normal. Então você vai indicar, por favor indique isso. Se você usa antena externa ou não. E aí, por gentileza, a questão número 5. Em que região você reside? Põe lá, Taguatinga, Centro, QSB, QSC, tal, casa tal. Coloca assim, é o suficiente. Mora em Águas Claras, põe lá, quadra 500, entendeu? Só isso. A quadra já é o suficiente. Porque na pergunta 6 você vai responder se você reside em casa ou apartamento. E se for em apartamento, indique qual andar apenas. 5º andar, 10º andar, 1º andar, ok? Alguma dúvida com relação a essas perguntas? Fácil, né? Fácil. Então eu vou pedir novamente aqui ao Alexandre e a Paola para que eles passem recolhendo aí o material, tá certo? Que você respondeu. E desde já, muito obrigado. Saiba que essa tua participação, ela é muito importante para a melhoria, né? Os equipamentos já foram investido muito dinheiro, os equipamentos foram melhorados, mas ainda precisa se fazer muita coisa, né? Quem não terminou ainda, não tem problema, pode ir respondendo, ok? Eles vão passar recolhendo aí a folha e, enquanto isso, nós vamos dar início ao nosso Estação Jovem dessa tarde com o louvor. Paulinho, Túlio. Eu vou fazer agora.
Boa tarde, povo de Deus. Nossa, vocês podem mais, vocês são muitos. Boa tarde. Agora sim. É uma alegria ver a estação jovem bem frequentada por vocês. Vamos louvar o nome de Deus nessa tarde? Como de costume, vamos começar louvando. Vamos declarar que os nossos lábios louvam ao Senhor, os meus lábios te louvam. Acho que agora vai. Mulheres. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Igreja. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam.
Realmente nós sabemos que a graça de Deus é melhor do que a vida. Nós declaramos que os nossos lábios erguem louvores ao nome dEle. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer a mais. Nós podemos declarar que somos dEle de corpo e de alma. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar a Deus que nós somos dEle. Somos teus. Nascendo um novo tempo, uma nova geração, pra espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, pra levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, pra espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, pra levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: Canta, povo de Deus. somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti,
só por ti. Só a igreja. Mais uma vez. Viveremos Vocês são de Deus, declarem. somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos teus, Senhor. Nós nos entregamos em tuas mãos, para independente de termos vida ou descansarmos na morte, sermos teus, testemunharmos do teu amor, do teu evangelho, da tua salvação. Usa-nos sempre na tua obra, na tua causa. Que o Senhor nos tome em tuas mãos, transforme o nosso coração, faça a mudança necessária para que possamos ser luz aonde quer que formos. Fala conosco nessa tarde, mais uma vez dirige a Estação Jovem e que possamos sair daqui transformados, cheios do teu Espírito, cheios da tua energia e do teu poder para enfrentarmos mais uma semana. Fica conosco, nos use, para que tudo que seja dito, cantado, pregado aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão felizes, dê um abraço no seu amigo aí do lado. De repente você viu um pouquinho pela manhã, não deu tempo, hoje foi corrido. Estamos aqui agora para como jovens a gente aproveitar um pouco mais dessa tarde. Estamos hoje na nossa segunda estação. Tivemos o Jefferson Pilar semana passada. Temos hoje a Fabiana, que irá falar sobre sexo, e depois ainda vai vir drogas e rock and roll. Então vocês não podem perder a próxima estação, drogas, e a outra, rock and roll. Agora eu quero, neste momento, ver, cadê a Luna? Luna, você. Semana passada nós oramos pelo Cariel. Cadê o Cariel? Na outra? Ah, sim. O último que nós oramos foi o Cariel. Nós oramos pelo Cariel e eu tenho um pouquinho participado e tenho visto que foi só vitórias. Luna, faz favor, você aqui. Cariel, conta pra gente em 2 segundos. O que que você sentiu nessa semana? O que teve de bom? Uma luta, uma vitória, de repente até um embaraço, alguma coisa que tenha acontecido essa semana? Bom sábado, boa tarde. As 2 semanas eu fui privilegiado, foram 2 semanas aí, não foi só uma. Várias pessoas ligaram, mandaram mensagem, isso é muito bom, porque às vezes quando você está com problema você acha que Deus pode não estar olhando. E essas semanas nós tivemos muitas respostas. Graças a Deus a gente teve conversa com o comandante, sobre o comandante, e o pessoal, lógico, sempre vai ter problema, mas a gente viu a mão de Deus atuando. E até mesmo de uma maneira que eu particularmente não achava. Então estou muito grato pela oração da igreja, espero que orem bastante pela Luna também, e é isso. Pessoal, nós estamos criando mais uma coisinha para o Integração. Vocês vão ver daqui para frente uma surpresa sobre a interação jovem.
Luna, fala pra gente se tu tem algum pedido especial, alguma coisa assim para essa igreja toda, e o pessoal vai ligar para ti, ó lá, o telefone da Luna, o Facebook, e quem não conhece é a Luna Raíssa. Luna. Bom sábado, boa tarde. Bom, tem umas pessoas próximas a mim que eu estou tentando trazer para a igreja, tanto família, tanto amigos, e eu acho que todo mundo tem um, assim, na família ou amigo que está afastado, e eu gostaria que vocês orassem, porque para que Deus me use como instrumento para isso. Beleza, essa semana nós estaremos orando pela Luna. Está ali o telefone, está ali o Face dela. Vocês façam contato, liguem. É sempre bom a gente ter esse feedback da igreja, está orando para a gente ser bem lembrado. Estendo a todos o nosso... Sejam bem-vindos. Aqui estamos embarcados para a segunda estação do programa Central de Taguatinga. Ok. Bom, nós não queremos perder o nosso tempo, né? Nós estamos aqui nessa tarde, olha, particularmente eu estou muito feliz em vê-los aqui nessa tarde, muito feliz. Olha, temos um público muito bom aqui. Louvado seja Deus porque você está aqui. Certamente Deus tem uma mensagem muito especial para passar para nós nessa tarde. O tema de hoje é muito relevante, muito atual, muito discutível, certo? E que certamente dará muita margem aqui para muita conversa. Bom, eu já sei de uma coisa, que o nosso tempo não vai ser suficiente, né? Não vai ser suficiente. Mas, sem mais delongas, eu queria chamar aqui à frente a Fabiana Bertotti, por gentileza. E enquanto a Fabiana vem aqui, eu acho que você vai sentar aqui do ladinho, eu fico aqui. Vamos receber a Fabiana com uma cordial saudação aí, né? Isso, olha aí, essa é a Igreja Central de Taguatinga, Fabiana. Aliás, conversando com ela, ela disse que já esteve aqui em algum outro momento, na igreja anterior, né? Antes da reforma, e ela ficou maravilhada aqui com a reforma, a igreja nova. Linda, muito bom gosto, né? Tão chiques vocês. Eu iria apresentá-la, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar que ela apresente, e aí eu quero dar uma instrução para vocês. Vamos sentar aqui, Fabiana? E eu quero dizer o seguinte, você recebeu um papelzinho aí. Quantos receberam um papelzinho na entrada? Olha aí, esse papelzinho serve para quê? Para você fazer algumas perguntas, tá certo? Na medida que nós formos conversando aqui com a Fabiana, e o Alexandre vai ficar o responsável, e aí você pode fazer sua pergunta. Eu quero lembrar vocês de que o seguinte, não tem como nós respondermos a todas as perguntas, certo? Só as mais picantes, né? As mais interessantes nós vamos selecionar, tá certo? Nós vamos selecionar. Mas é o seguinte, quantos aqui querem conhecer um pouquinho da Fabiana? Quero ver. Olha aí, então é o seguinte, Fabiana, afinal de contas, fale para nós um pouquinho quem é você, de onde você vem, qual o país de origem, né? Mesmo porque eles não vão acreditar de onde eu sou, né? Porque todo mundo erra. Alguém tem o palpite do meu estado natal? Paraná? Olha Mas eu nem falo leite quente igual o pastor aqui. Não é Paraná. Acre? Não. Nossa, aí zoaram, gente, né? Vocês não vão acertar. Não. E o Acre existe, eu já estive lá. Rio Grande do Sul, mas bate, eu nem falo cantado assim, porque achaste isso? Não, não sou gaúcha. Hã? São Paulo? São Paulo?
Não. Não é São Paulo. Brasília também não. Ninguém acerta, então eu vou logo contar pra vocês que eu sou baiana, tá? Eu pergunto pra isso? vocês. Não tem jeito de baiana, né? Não tem jeito de E baiana. qual que é o jeito de baiana? Acho que não. Gente, é que eu não me incorporei. Aguenta o tiquinho aí que você já vai ver. Fabiana, É, de não, que sou lugar? baiana. De que lugar você é da Bahia? Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, uma terra fria. Quem conhece Vitória da Conquista aqui? Olha aí, temos. Olha, vários. É a segunda cidade mais importante da Bahia, depois de Salvador, né? Olha. É bem no sul da Bahia, assim. Mas e aí você nasceu lá, se criou Eu lá? nasci, fui como é que criada no foi? interior de São Paulo, em Itu. Quantos conhecem Itu? Olha. Onde tudo é grande lá? É em Itu Então, que as coisas são pequenas? depende do ponto de vista. Depois a gente discute Tudo esse negócio é grande, de grande né? e pequeno aí. Mas lá eu fui criada no interior de São Paulo, depois eu fui pro colégio interno e os últimos 8 anos eu morei no sul. Por isso que eu falo um pouco de leite quente, tais que nem Floripa e bate igual gaúcho. E agora eu moro de novo no NASP, no interior de São Paulo. Meu marido é pastor, então cada hora eu tô num lugar aí, porque, né? Sim, pra quem não onde sabe, o Bertotti vai, a Fabiana vai atrás. Para quem não sabe, a Fabiana é casada com o pastor Rodrigo Bertotti. Gatíssimo. É. Sinto muito pelas meninas, mas já é meu. E ele é pastor de publicações, viu, Ademir? E ele já foi meu pastor lá na Sul Paranaense, então é de lá que nós nos conhecemos, né? De pelo menos, acho que uns 6 ou 7 Por anos aí, atrás por aí, né? aí. 6 ou 7 anos. Ok, o que você faz da vida, Fabiana? Assim, nada. Não, é mentira. Eu faço bastante coisa. Eu tenho uma horta. Na minha horta tem manjericão, tem couve, tem cheiro verde. Aí, quando eu não estou cuidando da horta, eu trabalho como jornalista da União Sul. Apresento um programa na Novo Tempo e escrevo para a Vida e Saúde. Agora eu sou escritora, gente. Vou lançar um livro daqui 2 semanas. Vocês compram, tá? Por favor, para eu não me sentir deprê. Já tem 10 encomendados, minha mãe, minha tia. Minha mãe comprou 5 já para, né? Os primeiros 10. A tia, a avó. Para garantir, né? A avó é analfabeta, mas ela comprou mesmo assim, Sim, porque, né? ok. Dá um incentivo. Tá bom. Não, a gente vai... Grava essas besteiras não, menino. Meu marido veio e depois brigar comigo. Não conversei com a minha esposa, mas a gente compra mais um, então. Obrigada. Tá? Obrigada. Depois né? vocês fazem uma Ok. escritora feliz. Aliás, eu não trouxe a capa do livro aqui. Muito É bem interessante. linda. Depois Entrem no nós vamos- Facebook. Os meninos da informática aí, entra no meu Facebook que tem lá, tá? A capa do meu livro, daí vocês mostram. Entra pra lá eles. ou no meu Bem também. acho que vai ter. bonitinho, gente. Com uma Tá graça. bom? Quem E já aí viu? depois- Quem é meu amigo no Face? Olha aí. Tem um bocado. O resto que não é, tá aberto, tá? Pode ser meu amigo no Face, tá bom? Procura lá, Facebook Fabiana Bertotti, Submissa. É o nome da capa do livro, né? Ok, então você é jornalista, é isso? Eu sou. Mas como assim? Você é jornalista e hoje você vai ser a entrevistada, é isso? Ai, eu tô me achando tão especial, gente. É a Que segunda legal. entrevista na semana, eu tô me achando muito chique, assim. Muito bem. É que muito geralmente eu bem. sou o peão que faz as perguntas, entendeu? Aí, assim, sentada, assim, eu me sinto muito... no caso, o peão hoje é tu, pastor, desculpa. Sou eu, né? Sou eu. Desculpa, não foi, assim, Pessoal, ofensivo. hoje o nosso tema, como disse a Fabiana, né, dá um assunto picante aí, mas é o seguinte, a intenção é justamente trabalharmos de maneira prática, eu acho que de uma maneira Não tão totalmente... prática aqui, sim, tá? Só pra ficar totalmente claro. aberta, vocês vão entender o que é a prática, né? Totalmente alguns podem. aberta, sem tabus, afinal de contas. O aberto também é um trocadilho meio perigoso aqui nesse caso, porque Ok. o assunto... Tá né? bem. A gente vai falar bem legal. Ok. Assunto perigoso, né? Então é o seguinte, Fabiana, vamos entrar logo no tema, né? Vamos entrar logo no tema. Afinal de contas, sexo. Eu ouvi já algum comentário por aí de pessoas que têm até mesmo dúvidas com relação à orientação divina, com relação ao sexo. Afinal de contas, o sexo é de Deus? O sexo, existe o lado do prazer do sexo? Ou é sexo só para procriar? Como é que a gente poderia entender isso? O sexo é de Deus mesmo? Ou alguém outro dia me perguntou o seguinte, que o sexo poderia ser algo depois do pecado? Como é que é esse... Sexo depois do pecado? Depois do pecado aí é uma maldição de Satanás, porque aí está Nossa. pervertendo a humanidade. Como é que é esse negócio? Quantos aqui acham que sexo é de Deus? Tem gente em dúvida?
Tem gente em dúvida, agora é hora de levantar a mão. Tem gente em dúvida. Mas você tem menos de 5 anos, você não tem dúvida de nada, fica quieta. Não é contigo. Ninguém tem dúvida que sexo é de Deus, né? Vocês estão certíssimos. Pastor, eu fico partindo do seguinte, assim, ó. Se fosse só para procriar... Ai, gente, vocês prometem que não vão ficar escandalizados? Prometem. Se eu ver gente levantando aqui, eu já vou saber que não... Bom, mas também... Bom, então tá. Não, pode falar. Para que mais serve o clitóris do que para relação sexual? Tem algum médico aqui? Algum médico? Um enfermeiro? Algum anatomista? Tem enfermeiro, olha lá, o Djalma. Serve para mais alguma coisa no seu prazer sexual? Não. Eu fui estudar isso, porque afinal de contas, né? Eu também tenho um clitóris. E a gente fica pensando, para que Deus botou um clitóris na mulher? Se não é para a mulher sentir prazer. Pensa que presente, agora não é para rir não, agora é para falar sério. O sexo não só é de Deus, como deve ser feito sob o consentimento de Deus. Porque se esse Deus me ama tanto, a ponto de inventar um negócio que era uma necessidade, e transformar essa necessidade num prazer bom, meu Deus, como que isso pode ser do capeta? Aí tem outro contrário, né? Aí tem um outro lado. Por ser tão bom, por todos quererem, né? Por ser uma coisa tão atrativa, o diabo vai lá e subverte as coisas. E tenta fazer com que a gente olhe o sexo de outra maneira. E por muitos anos... Eu não sei quantos aqui nasceram na Igreja Católica, por exemplo. No início da Igreja Católica. Meu marido foi católico, foi coroinha, todas essas coisas todas. E a minha sogra me disse que por muitos anos, e até hoje ela não se liberta dessa ideia, de que o sexo é para procriação. Quer dizer, é um pecado você fazer sexo. E quando você faz e se sente algum prazer, você... Ai, não posso. Ai, não posso. É só procriar. Peraí, né? O sexo é prazeroso, é presente de Deus, mas... se não for feito sob as orientações de Deus, é uma maldição assim, ó, do cão. Então, a minha resposta é sim. É presente, é bom, e o clitóris, para mim, é a maior prova do amor de Deus, do amor de Deus pela mulher. Mulher tem que sentir prazer sexual, porque Deus deu isso para você. Ok. E na verdade, aqui já teria muito pano para manga, né? É. Quantas mulheres hoje que sofrem, quantas pesquisas por aí. Não, é terrível esse negócio, porque tem mulheres, esses dias eu descobri, não faz muito tempo, esse negócio de métodos anticoncepcionais e tudo mais. Tem gente que usa preservativo, DIU e pílula. E eu descobri uma senhora que usava, e ela falou, não, meu método é tabelinha. Eu falei, nossa, que é tabelinha? Todo mundo conhece tabelinha? Mulherada aí tá por dentro, né? Tabelinha é não fazer sexo no período fértil. Falei, gente, e isso é indicação de algumas igrejas. Mas peraí, é quando a mulher tá com mais vontade, quando tá mais fácil, né, marido, de conseguir lá, não pode fazer sexo? Não pode fazer. Mas que coisa boba. Agora, você tocou num ponto aqui, e essa nossa primeira fala aqui, na verdade, viu, jovens solteiros agora, né? Tem mais que ver com os casais casados, não é? É, porque sexo é pro casamento, olha tá, aqui, gente? já chegou uma pergunta? Já tem perguntinha? Não? Pergunta dela, ela tem uma dúvida. Ok. Ai, ele tá parecendo minha camisa. Obrigada, viu? Qual é a Muito pergunta bem. da Pauline? Não é pergunta, não. Ah, ok. É só para eu não indiciar alguns jovens. Fechei. Brincadeira, viu, Pauline? Mas você entrou num ponto aqui interessante, Fabiana, porque é o seguinte, você cogitou que nesse momento onde a mulher está mais propícia, né, ou pelo menos mais disposta, a mulher casada, tá certo? Você que tem o seu marido... Isso tem que ficar bem claro. Todo mundo aqui tem convicção de que sexo é para depois do casamento? Quem acha que não? Levanta a mão. Vocês podem discordar também de mim. Que acha que não, é bobagem, isso é tão bom, por que todo mundo pode fazer? Todo mundo está convicto, né? Aqui, você ergueu a mão? Não? Ah, ok. Tá Se bom. levantou, abaixa. Sexo é um presente de Deus pros casados. Depois a gente vai falar por quê que é só pro casado, tá? Isso, exatamente. Agora, isso significa, então, que em algum momento, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi disso, de que em algum momento a mulher... acontece da mulher negociar sexo ou negar
ou negar sexo, por exemplo, quem sabe passou um pouco desse período em que ela está mais propensa ou disposta, e aí de repente o marido quer alguma coisa, mas a mulher aí já por não estar, ou faz de repente greve, é o seguinte, né? Dorme de calça jeans, sabe não o que tem? sabe Tem, o que olha lá. Tem. Sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? Ah. Eu fiquei sabendo o seguinte, que até por conta de um calçado, eu quero tal calçado, então se você me der, aí eu... Né? Existe isso mesmo? O que vocês acham? É possível? Mulher chantageia marido por sexo, não chantageia? E ó, com todo respeito, ela é uma... se faz isso. Paulo diz assim, ó, não vos priveis um do outro, a salvo por mútuo consentimento para períodos de oração e jejum, para que não vos assalteis o diabo em tentação. Está lá em 1 Coríntios. Se o apóstolo Paulo, que provavelmente nem foi casado, ou se foi, né, a gente não sabe, disse para o marido e para a esposa, ó, não vos priveis, e ele estava dando conselho aos casados, nesse capítulo, é porque não é para a gente negociar sexo. Ah, eu quero uma geladeira nova, então assim, ó, 1 mês sem se você não comprar aquela geladeira. Gente, uma mulher que faz isso, com todo respeito, ela está se igualando àquela da rua que põe um preço. Ela é uma prostituta casada. Uma mulher que negocia sexo, ela coloca o seu marido em tentação, ela tira... Porque o sexo é uma moeda de unidade no casal. Eu digo assim, ó, sexo não tem muita importância no casamento. Se ele for bom. Se ele for ruim, geralmente ele vai ser da maior importância. Faz 8 anos que eu pratico sexo. Sou casada há 8 anos. E nesses 8 anos eu vi pessoas mais novas, mais velhas que eu, falando a mesma coisa. O sexo no meu casamento é uma droga. Ou é muito bom. Quando é muito bom, geralmente eles nem tocam no assunto. Mas quando é muito ruim, toca. E essa coisa de mulher negociar, o marido se sente um refém. Quer dizer, para eu manter na fidelidade com a minha esposa, vou ter que ficar negociando, vou ter que ficar, né, me rastejando para ter sexo com a minha esposa. E a esposa se transforma numa prostituta com aliança na mão esquerda. Se você está cobrando, seja o que for, seja atenção, seja uma geladeira, sapato ou uma viagem, você está fazendo a mesma coisa que a mulher ali da rua faz. Só que dentro do casamento. E a Bíblia diz para não vos privar um dos outros. Mulheres e homens casados. Geralmente as mulheres, porque os homens estão sempre dispostos, né? Mas as mulheres, sobretudo casadas, vocês têm um ministério de sexo com os seus maridos. O marido também não vai usar isso para querer, né? Precisar o dia, não. Calma aí. Vai devagar com a dor. Mulheres, vocês têm um ministério de sexo com seus maridos. Muitos casamentos dentro da igreja, muitos casamentos cristãos, poderiam ser mais felizes se as mulheres entendessem o poder de ministrar o sexo aos seus maridos dentro do conceito cristão, dentro do conceito bíblico que Deus deu. Dentro disso, Fabiana, existe dentro do, vamos dizer assim, dentro do mundo cristão, existe ainda muitos tabus com relação a descoberta do corpo, dos mecanismos de prazer, vamos usar assim. Você acha que no mundo cristão existe muito disso ainda? Eu acho que no mundo entre em geral, casais, né? Você sabe que, assim, a gente viveu um longo período, historicamente falando agora, de repressão sexual. Ninguém podia falar de sexo, de sexualidade, de relacionamento íntimo. Aí, por conta disso, era aquela coisa assim velada. Todo mundo fazia, obviamente, porque o povo, né, continuou aumentando, então o povo fazia, mas ninguém tocava no assunto. Com a liberação sexual na década de 50 e depois a grande explosão na década de 60, de repente assim houve aquela... virou não mais liberdade, mas sim libertinagem. As pessoas queriam falar mais, as mulheres se achavam donas do próprio corpo, e as revistas femininas hoje, eu comecei uma pesquisa com revistas femininas, faça com tantos, e descubra isso, e se masturbe, e faça aquilo, como uma tentativa de fazer as mulheres, inclusive cristãs, o seguinte, por tantos anos você não pôde desfrutar, agora faça tudo. Sabe aquela coisa que nunca comeu mel quando come se lambuza? Então, você tem que fazer tudo, e na verdade virou-se uma obrigação a sexualidade. Para as casadas, para as solteiras, virou vergonha ser virgem, virou vergonha carregar valores em relação à sexualidade. Isso é um fenômeno que não é meu, não sou eu que estudo, são os antropólogos e sociólogos da vida, que mostram uma liberalidade sexual. Só que isso virou uma ditadura.
do mesmo jeito que a gente tinha uma repressão com a sexualidade, que não deixava a sexualidade ser plena antes, nas últimas 2 décadas, a gente está vivendo uma ditadura, sobretudo na última década, uma ditadura do sexo. Você tem que ter o ponto G. Mas quem me diz onde é que está esse ponto G? Que até hoje não achamos, estamos já lá no W, Y, Z, ninguém sabe onde é que fica esse tal de ponto. E a gente fica ali, você tem que ter orgasmos múltiplos, você tem que experimentar vários parceiros, tem um caso fora do casamento para apimentar a relação, você tem que fazer sexo com vários homens ou mulheres antes de casar, porque se prender a um só, você não vai... Isso virou uma escravidão. É a mídia dizendo isso de todas as formas, na TV, nos filmes, nas músicas, nos outdoors, para vender azulejo, para vender carro, é mulher pelada, é pose sexual, é música falando isso. E você, assim, se você tem valores, você fica... Sou um ET. Aí você mente. Não, hoje eu transei com 4. Nenhum, né? Já, nossa, eu tenho orgasmos múltiplos, assim, pelo menos 3 vezes por semana, e você não sabe nem o que é orgasmo, né? Então, a gente virou uma obrigatoriedade. Entender isso para o cristão é muito importante, porque você não é obrigado a isso. Você não é obrigado. Sexo é um presente, não é uma obrigação. E essa indústria pornográfica que rende bilhões, o ano passado foi avaliado em 300 bilhões de dólares anuais, a indústria pornográfica... Você vê que é um negócio. Estimular o sexo e o sexo promíscuo, eles não estão interessados no seu prazer. Eles estão interessados no quanto você pode render. Em lojas de sex shops, em casas de swing, em músicas que falam isso, em lingeries que falam aquilo. Quer dizer, é um negócio bilionário que faz de você uma mercadoria e você entra nessa onda. Não, eu tenho que fazer uma... Nossa, eu não tenho 4 orgasmos múltiplos por semana, então meu marido não serve, vou ter que trocar. Ah, então eu vou numa sex shop, aí vou convidar ele para ir num motel que, sei lá, né, faz de cabeça para baixo. E você começa a alimentar um anseio e uma necessidade que, na verdade, não existe. Botaram isso na tua cabeça. Então, é nesse sentido que Satanás, ele perverteu consegue... o que era bom. Eu fico pensando em Salomão, assim, né? Vocês sabem a história de Salomão lá, né? O esquema, né? Então, só vai 1000. Lá, só 1000. Só 1000. Se uma mulher já dá trabalho. Meu marido disse que Salomão é um guerreiro, porque ele não consegue dominar nenhuma. Tem muita que achando igual, né? Salomão vai lá com uma, faz acordo político, casa com outra, e acha aquela bonita e casa também, e eu preciso dominar a Pérsia, vou pegar essa daqui também. E daqui a pouco o cara tá com 1000. E daí, imagina, eu acho que ele fugia de vez em quando. Ai, eu não aguento mais. Imagina, uma vez meu marido fez as contas, as ideias lá em casa, né? Fez uma conta. Se ele passasse uma noite com cada uma, por dia, né? Cada uma um dia. Olha 3 quantos anos. 3 anos para poder visitar o harém todo. Misericórdia, o homem não aguentava não, andava pela rua assim, né? Imagina. Aí de tanto, quer dizer, quando você sai do plano de Deus, nada é suficiente. Sim. O orgasmo, não serve mais, tem que ser orgasmo desse jeito. A posição, não pode ser mais, agora tem que ser com dor. Aí vem essas retardadas, igual essa Ellie James aí, que lançou esses 50 tons de... Não leiam! Se já leu, me minta para eu não chorar. Mas não leia essa porcaria desse livro. E pegando que tem que ter dor, e tem que ter assim, e asfixia, e dá um tapinha que não dói. Dói sim, vai dar tapinha pra você ver. Ó. Leva uma bordada no meio da orelha. E começa a inverter coisas no meio da relação sexual sadia que você quer mais, cada vez mais. Vocês já comeram comida com pimenta? A galera daqui gosta de piqui, né? Vocês gostam? Não? O povo de Brasília gosta, Goiás. né? Goiás mas aqui gosta. também não gosta, não? A gente na Bahia também gosta, então não faz com desdém, senão que eu gosto, tá? Mas você come uma comida... Eu sou vegetariana, vou dar um exemplo prático. Já que eu não posso dar outros exemplos práticos, vou dar de comida que eu entendo bem, né? Você é vegetariano. Entenderam, né? Você come um arrozinho integral. Aliás, o contrário. Você é chegado numa picanha. Qual que é a carne mais tchan, assim? Pode ser. Picanha? Picanha? Pronto. Eu passei esse dia na Filé rua, mignon. vi picanha street. Sim. Marketing Águas Claras, total. rua... Não. Você tá lá super naquela picanha, super temperada, cheia de molho, de pimenta, aquela coisa... Aí falam assim, ó, você não pode mais comer picanha. Você vai ter que comer arroz integral, temperadinho com alho e cebola. Parece sem graça. O sexo é a mesma coisa. Se você sai do plano original de Deus e começa a botar muita pimenta, você acaba indo longe demais. Para voltar para o plano santo depois, meu filho vai dar um trabalho. Vai ser que nem parar de comer picanha apimentada para comer uma saladinha de rúcula orgânica, sabe? Então, segura a onda aí nesse negócio de apimentar a relação, viu? O caminho de volta pode ser perigoso. Eles podem fazer pergunta já? Sim. Vocês têm Inclusive é o pergunta seguinte, já? quantos Nossa. estão... Vejam que
O que me impressiona, o que eu gosto na Fabiana é o seguinte, porque ela é muito direta, e ela fala mesmo, ok? Nossa, por assunto, Aí- que eficiência. É só... Ah, tá bom. Ó, ninguém precisa se identificar não, tá? Mas essa letra aqui... Agora eu quero saber o seguinte, daqui a pouquinho, cadê o grupo da ABI aí, tá pronto já ou não? Estão prontos? Beleza. Porque aí depois nós vamos fazer uma outra pergunta e aí vocês entram para nossa transição aqui, e aí nós vamos entrar no... Tem papel em branco aqui, Vocês são ok? Se você quer fazer uma hein? pergunta, não precisa pôr o nome. Agora é o seguinte, quantos... Uia! já encontrou Tá algum? quente o negócio aqui. É? Ó, comecei a até Deixa eu dar tremer uma olhada agora. aqui também, Aham. pra gente ver o que faz. Eu gostei da pergunta. Sexo oral é de boa? Ó, essa aí dá pra responder? De boa. É? Então vamos Pera lá. aí. Olha aqui, né? Ó, as minhas perguntas são todas de sexo oral e anal. É uma preocupação, Ninguém vai ficar né? corado aí não, né? Eu tava quase pra dividir os solteiros dos casados, assim. Sabe Jacó apartando as ovelhas? As malhadas das branquinhas. Então, Você quer falar um pouquinho sobre isso, Fabiana? já que vocês estão pedindo, né? Gente, tem um Então- capítulo no meu livro só sobre esse assunto, tá? Fazendo merchan, já foi o sábado? Fazendo merchan. Ó, Olha, chegou tudo uma o mesmo aqui, hein? assunto. Aqui, é sexo anal e Essa eu oral. vou deixar do lado. Eu vou dar a minha opinião. Manda ver. Vocês já leram Cantares? Livro de Cantares? Quantos? Levanta a mão. De verdade, não vai mentir pra mim, não. Aí, beleza. Quantos acharam o livro de Cantares meio saidinho, assim? Olha lá, levanta a mão também. Aí. Vocês gostaram, né? Acharam saidinho, mas gostaram. Livro de Cantares eu acho o máximo. Eu li na minha noite de núpcias. Pode achar brega se você quiser, mas eu achei o máximo. Foi ótimo. Eu li o livro de Cantares. E eu fico imaginando assim, ele descreve ali algumas cenas com a Sulamita, né? E ele fala: e eu beijei a ponta dos seus pés, ó amada minha, suas pernas são não sei o quê, né? E beijava não sei o quê. Eu fico imaginando a cena. Olha, Salomão. Seu pezinho, que lindo. Sua perninha, que bonitinha. Sua coxa, que gostosa. Opa, aqui não, vamos lá. Barriguinha, que linda. Não faz muito sentido, né? Entendi. Então, vocês estão rindo, né? Vou dizer uma coisa pra vocês. A Bíblia não fala sobre sexo oral. Não fala. Que guri? Se controla. Nem terminei de falar ainda. Ô, gente, alguém segura esse menino aqui que o bichinho já tá ficando suado ali, ó. A Bíblia não fala O nome diretamente. Pergunta que era dele. A Bíblia não fala diretamente sobre sexo oral. Mas ela dá algumas indicações. Uma dessas, Cantares. Mas o que a Bíblia não fala, a gente faz. A Bíblia, por exemplo, não fala de cigarro. E aí, você fuma? A Bíblia não fala, por exemplo, de... Deixa eu ver. Fala alguma coisa que é de crack. De maconha. Qual o princípio que você usa para não usar substâncias? Porque faz mal para a saúde e contamina o templo do Espírito Santo. Vocês estão afiados, não precisa nem de mim aqui. Contamina o templo do Espírito Santo. Vocês sabem quantas bactérias existem na vagina e no pênis? É mais ou menos a mesma média. Alguém tem ideia? Cerca de 12 bactérias catalogadas. Bastante, né? Sabe quantas tem a boca? Cerca de 700. Então o problema não é que lá é sujo, não. É que aqui é. Então, mulheres com infecção urinária, por exemplo, dá uma olhadinha se não é isso que está atrapalhando. Botar a linguinha ali com 700 bactérias, uma região que só tem 12, né? Aí aparece uma manchinha ali. Eu não estou dizendo que é pecado ou que não é, mas que a gente não tem ligação direta na Bíblia para não fazer, mas que algumas coisas, mesmo não tendo, a gente usa o princípio da saúde. Tá bom? Sexo anal tem, né? Pelo amor, né? Precisa falar?
Ali não é pra entrar nada não, gente, ali é pra sair. Por favor, né? Sabe que no ânus, pode falar assim, né? Todo mundo adulto aqui, né, gente? É lá mesmo que sai o esquema. Então, tá, é cheio de vasos sanguíneos. Por quê? Porque vocês sabem que é lá no final do intestino que são absorvidas as vitaminas e os nutrientes da comida. Vocês sabem disso, né? Vamos falar do processo digestivo agora. Porque já que tem a ver com comida, eu também entendo. Processo digestivo. Acaba de comer, passa lá, chega lá na ponta do intestino, no final, já para sair no reto, é que vai absorver. Então, ali é uma região que tem muita absorção, circulação de sangue, por isso que tem tá com vontade de fazer cocô e tá com dificuldade, meu filho, resolve alguma coisa, que fezes não pode ficar muito tempo por ali, não. Porque tem uma absorção muito grande, seja de bactérias, de toxinas ou dos nutrientes, que é a função do negócio, né? Para daí expelir, ir embora e, enfim, nosso corpo continuar nutrido. Você vai fazer sexo anal pra quê? Começa a conversa. Que é gostoso? Vagina também é. Entendeu? Quer fazer pra quê? Eu entrei num fórum, no meu livro eu estava escrevendo sobre isso, e eu entrei nos fóruns. E meu marido está louca, ficou olhando, eu falei, ué, eu não faço, preciso saber por que o povo faz, né? Afinal de contas, dói pra caramba, por que as mulheres se submetem a isso? E nos fóruns, a maioria das respostas tem a ver com submissão, porque é mais legal controlar a mulher de 4, que não sei o quê, me sinto poderoso. Peraí, sexo não é para ninguém dominar ninguém, não. Você quer fazer sexo anal com a sua esposa porque é mais apertado, é mais isso, mais aquilo, e você vai submeter ela à dor, a problemas de saúde. As mulheres que praticam sexo anal têm maior problema de controle de esfíncter, ou seja, né, tá com vontade, pode sair na calça mesmo. Você está sujeito a maior contaminação. Não é um ato natural, a Bíblia condena, a palavra sodomita na Bíblia tem a ver não só com homossexualismo, mas com sexo anal, e o uso contrário. A Bíblia diz assim, ó, que as mulheres começaram a se dar a uso antinatural. O que é o uso antinatural do corpo? Porque vagina é natural, foi Deus que fez para fazer sexo por ali. Sexo anal é pecado. É pecado. Faz mal para a sua saúde. Faz o marido ter uma relação diferente da planejada por Deus para a relação sexual, de dominação. Nós estamos aqui no ambiente cristão. Se o seu marido pede isso para você, você não quer, não gosta, ou talvez já se acostumou, porque a gente se acostuma até com a dor, converse com ele. Você marido, que quer, que tem vontade, ouve falar, os amigos falam, a mídia fala, não é o plano de Deus para o seu casamento. Não é o plano de Deus se submeter a isso, ou submeter a sua esposa a isso, porque isso não é prazeroso para ela. E ainda que ela se acostume com a dor, isso não é natural para o corpo dela. Isso vai trazer problemas de saúde e vai fazer você entender a relação sexual de uma maneira errada, não planejada por Deus. Sexo anal é pecado. Se é um problema no seu casamento, peça força a Deus. Você, como esposa, ajude o seu esposo, ajude o seu marido. É mais difícil para mulheres que têm maridos não cristãos. Mas se você, marido, está aqui e tem essa dificuldade, ora a Deus, porque Ele pode, do mesmo jeito que o diabo nos contamina, Deus nos limpa. Isso não é plano de Deus e não vai ajudar no seu casamento. Só vai piorar a situação do seu casamento. Muito bom, muito bom. Se você está gostando, uma saudação aí para Fabiana. Olha, ai, gente, aí, muito bom. Tipo, vai embora muito bom. Logo. E sabe, não, o legal é o seguinte, eu falei para Fabiana já, e eu admiro de certa forma, Fabiana, a coragem assim com que você coloca as coisas às claras, né? E não fica dúvidas mesmo com relação a muitas coisas. E até mesmo as palavras assim, muito bem colocadas e usadas. E você que a gente está falando, sabe, não né? briguem comigo na porta, hein? Não. Agora é o seguinte, vocês preparem aí, e eu vou fazer uma pergunta, gente, são muitas perguntas. E a Fabiana vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar aqui para falar, continuar sobre esse assunto. Assim, eu volto. Mas, por exemplo... veio uma pergunta aqui e eu achei interessante essa pergunta porque poucas vezes eu ouvi falar sobre isso. Ixi, pouquíssimas. Eu também não, você é mais velho que eu, nunca ouvi falar. Eu sou mais agora, nova. Agora olha só, como você vê, o bom é que a pergunta é para ti, né? Brincadeira. Como você vê a questão, olha a pergunta. Pastor, faz logo, eu tô curiosa agora. De irmãs, só que detalhe, da igreja, estarem contratando, e aí tem, entre aspas aqui, garotas de programas ou desse tipo, para dar aulas de sensualidade e sexologia
né, em alguns encontros que essas irmãs poderiam promover para que essas mulheres, então... Nossa, tem isso? Você sabe que outro dia uma amiga disse que foi num chá de calceira, como que é? Chá de lingerie. Então, por dentro, hein? Ó, aqui, ó. Casou esse ano. Ô, tá na festa, né? Ó, o começo é meio difícil, mas depois melhora, viu? Você aguenta aí. Chá de lingerie. E contrataram umas mulheres, que eu não sei o que é, pra fazer... que negócio no varão lá, como que é o nome daquilo? Dance... Polidense. Polidense, isso aí mesmo. Aí, hein? Gente, vocês estão por dentro, hein? Nossa, tô até me sentindo acabrunhada aqui agora. Aí eu fiquei pensando, o que uma mulher cristã tem para aprender com uma profissional do sexo? Profissional que eu digo, usuária sistemática, né? Do sexo. Que ganha pra isso. Né? Que ganha para isso. O quê? Vamos ser sinceros agora, sem ser hipócrita. O que é que as nossas irmãs, o que mulheres cristãs, sob orientação de Deus, que receberam presente do sexo para o casamento, que tem toda a orientação de como fazer, sabe que é para fazer com prazer, tem para aprender com prostitutas, com mulheres que fazem sexo de maneira pervertida, que vendem seus corpos, geralmente para homens que estão traindo as suas esposas. O que essas mulheres nossas têm para aprender com elas? Eu não tenho que responder essa questão, pastor, porque vocês respondem. Basta, né? Basta. Não precisa falar muito sobre isso, né? Ábia, cadê o grupo? Estão prontos? Vai ter intervalo? Estão prontos? Cansou, Não, gente, já? Nós ficamos aqui e eles vão usar aqui. E aí nós vamos ver, né, uma apresentação aqui com o grupo Adoração.
Salva de palmas para ele, gente. Muito bem, as perguntas estão correndo aí, viu? Podem Alexandre, mandar tá mais, eu correndo? não conheço a letra de ninguém. Se você tem aí, ergue aí, ou disfarça, põe queima por tudo baixo, depois. tá certo? Fabiana, é o seguinte, já que o assunto é esse, né? Nós vamos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa pra eles primeiro. Quantos aqui têm vergonha quando o assunto é sexo? Ou receio, assim, tipo... Levanta a mão. Tipo de levantar a mão também? Ou não? Ah, você não tem cara de que tem, não. Vem com esses papos pro meu lado, não. Tô te sacando aqui, ó. Quantos assim, ficam meio desconfortáveis? Dos casados, dos solteiros, mas ficam desconfortáveis quando o assunto é sexo. De verdade. Ninguém tem vergonha? Nossa, vocês são todos sem vergonha, assim, gente. Aí tá bom, é só pra eu saber se eu tô em casa. Beleza, computei vocês ali. Afinal de contas, Ah. se sexo é de Deus, Amém por isso? é bom, Ô, glória. Uhum. tem a aprovação de Deus, é Amém. claro. Por que esperar só para depois do casamento? Porque assim, ó, quando Deus dá um presente, Ele diz como usar o presente. Fazer sexo antes do casamento, e eu quero abrir um parênteses, moças e rapazes que já fizeram, que já não são mais virgens, que conheceram a mensagem depois, ou que não aguentaram, esqueça, perante Deus, se você pediu perdão, se você está convencido hoje de que vai se preservar até o casamento, Deus entende a sua pureza de alma. Eu já conheci uma moça uma vez que fazia sexo anal para não perder a virgindade. Bem próxima, inclusive. Deus entende a sua pureza de coração. Então, pare agora. O que eu vou falar agora não é para diminuir quem já fez fora do casamento. Mas virgindade ainda é um valor. O mundo pode pregar totalmente contrário para vocês. Mas vocês, não, ainda assim, com toda essa descarga da mídia, para fazer de todo que é jeito, para fazer o tempo todo, a virgindade ainda é um valor. Eu queria fazer uma pergunta, e eu quero que vocês sejam muito sinceros. Dos homens aqui, eu vou falar de homem, porque a virgindade feminina ainda é mais valorizada, infelizmente, porque eu acho que o homem também tem que se preservar. É uma bênção você conhecer só a sua esposa. Mas, por que a virgindade ainda é um valor? Eu vou fazer essa pergunta para as meninas também, mas para os meninos agora, para os homens, casados ou não. Se você tem para escolher, se você pode escolher, quantos aqui prefeririam casar, mesmo que já sejam casados, com uma mulher virgem? Levanta a mão de sinceridade. Agora, para as meninas, quantas de vocês gostariam de saber que o esposo, que o namorado está se guardando só para você? Você vê que é menos. E eu perguntei isso de propósito. Porque, meninas, a virgindade ainda é um valor maior para vocês. Não que esteja certo, porque para Deus, nós somos únicos e não temos sexo no sentido de gênero. Deus quer a nossa pureza, independente de homem ou mulher. Mas na hora de escolher e na hora de se valorizar, a virgindade ainda conta. Pode estar moderno como for o mundo, mas na hora do vamos ver, a menina que não é a menina que é virgem, ou que mesmo tendo uma relação resolveu se preservar a partir dessa convicção, ela se olha diferente, ela se valoriza mais, e quem a olha também faz isso. Mas tem um estudo, foi publicado esse livro não tem tradução ainda para o Brasil, mas devia ter, eu acho que vai ter logo, chama Hooked, fisgado. Não sei quem é bom de inglês aí, se tem uma tradução melhor para isso. Acho que fisgado seria uma tradução mais adequada, né? Esses cientistas não são cristãos, não são de igreja, não são de nada, são 2 cientistas. Eles fizeram uma pesquisa com jovens, estudos cerebrais, encefalogramas e tudo mais, para saber como os jovens se comportam na hora do ato sexual. E descobriu-se que, entre tantas coisas das 200 páginas do livro, que quando há sexo, toda vez que uma pessoa, o casal faz sexo, os homens liberam uma substância na química cerebral, ainda que não percebam, de já conquistei, já foi. Essa já foi. Isso antes do casamento, estou falando de relação sexual antes do casamento. De já foi. E até uma certa repulsa, porque é como uma presa, tipo, matador lá, foi. As mulheres, por sua vez,
desenvolvem, produzem uma substância no cérebro que as liga àquela pessoa com quem ela fez sexo. Pode ser moderninha, pode falar que só quer uma noite, que não quer relacionamento sério, que não está nem aí com isso. Pode falar todas essas lorotas aí. Ela se liga emocionalmente àquela pessoa. E quanto mais vezes ela vai fazendo sexo antes do casamento, com mais pessoas ela se liga. Isso faz com que essa química cerebral fique cada vez mais frágil, porque o cérebro se perde. É para ligar com esse? Não, mas já desligou. Não, é para ligar... Ops, desligou de novo. E o cérebro se perde. Ela vai ter mais dificuldade nos relacionamentos futuros ou quando tiver uma relação estável, porque ela já ligou e desligou essa chavinha várias vezes. O homem, por sua vez, ele tece menos respeito pela que ele fez e pela próxima. Isso é um estudo que não é cristão, não foi encomendado por igreja nenhuma, não é a nossa igreja que está encomendando. São cientistas que queriam descobrir por que os jovens se comportam como se comportam. Então, fazer sexo antes do casamento não é um bom negócio. Você pode pensar por vários objetivos. Primeiro, porque você se liga emocionalmente àquela pessoa e perante a Bíblia você já casou com ela, ou seja, se você fizer sexo você está traindo, é adultério. Financeiramente é um péssimo negócio. Estão rindo? Para pensar. Você faz sexo com ele ou com ela. Aí fica o risco, vai que está grávida. Aí fica aquele medo, aquele pavor, aquela angústia, gastrite, remédio para gastrite, ansiedade. Aí você tem que tomar um calmantezinho, vai dinheiro também. Aí você tem que comprar camisinha, vai dinheiro também. Anticoncepcional, vai dinheiro também. Aí você está no medo de fazer teste de gravidez. Ainda tem, né, o medo da gravidez e tem o dinheiro para pagar o teste da gravidez. Quer dizer, financeiramente não é um bom negócio fazer sexo antes do casamento. Então, os meninos que são mais econômicos e as meninas também que são mais econômicas, vale a pena economizar para comprar um sapato, tá? Então, fazer sexo antes do casamento não é um bom negócio, porque você se desestabiliza emocionalmente. Você não se vê igual. Tem a culpa, tem o nojo, tem o menosprezo por si mesma. E depois Deus vai ter um trabalhão para consertar tudo isso em você. Então, assim, dá muita vontade. E vai dar mesmo. Nossa, como eu tinha vontade, misericórdia. Mas dá para aguentar. Fabiana, tem uma pergunta aqui que é exatamente nesse caminho. Olha que interessante essa pergunta. Percebo que hoje, diz aqui, na igreja, os jovens estão preferindo moças com experiência sexual. Nossa pesquisa diz o contrário, hein? Essas moças parece, não é, que estão casando mais rápido do que as moças virgens. E aí, este ou esta jovem, ela escreve aqui da sua preocupação de que ela pode ficar encalhada se ela continuar mantendo-se firme nos princípios de Deus. Olha, amiga, um conselho que eu tenho para te dar, não te conheço, sei quem que você é. Eu vou escolher uma para olhar, vou olhar para ti, tá? Só para eu ter uma para quem eu olhar. Bobagem. Talvez as com experiência sexual estejam sabendo fisgar melhor os rapazes, mas não que eles a prefiram. Eu acho que assim, tem muita moça virgem recalcada. Tipo assim, vão andar de qualquer jeito, toda assim, tadanã. Aí passa uma que não é mais, toda assim, toda bonita, e atrai. É a lei da atração. Nossos homens foram feitos por Deus para se atrair pelos que eles veem. Então, moça que é pura, você não precisa parecer uma beata, né? Vamos lá? É pura, mas também não precisa ser, né? Você não precisa se vulgarizar, né? Porque hoje em dia tem a moda piriguete que tá com tudo aí, né? E as meninas da igreja entrando nessa. É roupinha colada, você desenha o útero da menina, é aquele decotão, e passa perto e já levanta um pouquinho, e né? Naquela coisa. Não tô falando moda piriguete. Mas se arruma, seja bonita, seja atraente. No fundo, todo homem sabe que tem que casar com uma pessoa legal. Porque depois, meu filho, vai cair. O seu e o dele. Cai tudo. Então, se não tiver um bom papo para sustentar a relação depois, vai sobrar o quê? Pelanca. Então, assim, sejamos práticos. As meninas puras querem conquistar um marido, sejam atraentes também, né? É uma prerrogativa nossa de ser atraente. Eu acho o máximo os homens olhar. Tipo, meu marido acha o máximo quando eu vou na manicure. Eu acho um parto. Eu não sou do tipo que se arruma. Não sou vaidosa, nada. Mas eu me arrumo por ele, porque vai fazer bem para os olhos dele. Então, antes eu que outra. Então, junto com ele, meu amigo, eu sou a gata, entendeu? Até maquiagem eu passo, em parto. Vai lá, passar blush bonitinha pra ficar corada, bota um salto, uma roupinha mais bonitinha. Aqui, ó, negão, tá na tua. Porque vai passar outra que vai estar também. Então, eles não preferem as ativas sexualmente. Elas não casam mais rápido por isso.
elas sabem conquistar. E talvez vocês, moças solteiras, precisam lembrar que os homens também precisam ver. Eles não precisam ver tudo, tá? Mas precisam ver uma coisa atraente. Conta-se que, certa vez, 2 jovens, uma delas cristãs, ambas com 18 anos de idade, Flor da idade. uma delas cristã, temente a Deus, regular assim nos princípios, né, da Bíblia, e a outra, a colega, já havia desfrutado de tudo e de todos, né? E aí vocês entendem Não é bem desfrutado, é a linguagem, descambado, né, Vassoura? Exato. Porque fruta ok. é tão bom, né? Isso, me corrija aí. É. Então, veja, aí diz que certa altura da amizade das duas, essa que já havia descambado, ela diz que falou assim para a cristã, né, que andava nos princípios da Bíblia, e ela dizia: olha, você, infelizmente, você está desatualizada, porque, afinal de contas, você não é livre, você é presa aos seus princípios, à sua igreja. Eu é que sou livre, porque, afinal de contas, eu já descambei com quantos, né? E já aproveitei, e eu sei o que é bom. Então, ela dizia assim: eu tenho liberdade. E aí diz que aquela jovem cristã olhou para ela e disse assim: olha, eu posso me tornar como você a hora que eu quiser, mas você nunca mais pode ser ou se tornar o que eu sou. Ou seja, eu posso decidir perder a virgindade a hora que eu quiser, e eu fico igual a você, mas você nunca mais vai voltar a ser como eu, virgem. Veja, então, quando a gente analisa essas coisas, quer dizer, quem é que estava com a liberdade na mão? Aparentemente parece que o mundo prega que a liberdade é quem aproveita, não é? É que aproveitar é uma coisa muito relativa. Por exemplo, vamos imaginar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Todo mundo olhando aqui para mim agora. Tem alguém dormindo aí? Cutuca quem estiver do lado, tá? A lei de Deus como um portão, uma grade. Todo mundo imaginando? Um mandamento, uma barrinha. Segundo mandamento, outra barrinha, uma grade. Quem está lá de fora, e está aqui na minha frente essa grade. Estou atrás de uma grade, tá bom? Combinado? Estou atrás de uma grade. Você daí pensa: coitada, tá presa, tadinha, olha lá, está atrás da grade. Eu aqui do meu lado, olha assim, estou protegida, estou segura. É tudo um ponto de vista. A lei de Deus te protege de muitos problemas. Muitos problemas. Vai depender do que você tomar como parâmetro, né? Para definir as coisas. Gente, são tantas perguntas, tanta Faz aí, coisa. pastor. E eu estou vendo o nosso tempo aqui. Temos mais algum tempo para algumas perguntas? Vocês vão embora? Não, ninguém vai embora, né? Vamos fazer o quê sábado à noite também, né? Vocês vão querer fazer isso mesmo? Então fica aqui comigo, A gente vai conversando sobre o assunto. Oxi. Está programado até às 10. Então não sei então se... eu durmo às 9. Ok. Olha, bom, essa aqui eu vou deixar para depois, porque essa aqui tem mais que ver, eu acho, com o final aqui. Tem uma pergunta aqui para casais. Eu gostei de uma de solteira que eu vi aí. É? Vamos ver aqui então. Mas até que eu encontre essa, essa de casais é o seguinte: afinal de contas, o sexo no casamento, ele é algo pontual na cama, porque aí agora talvez a coisa volte-se mais para os homens, né? Vai esquentar, os solteiros vão ficar tão atiçadinhos, né? Mas aguenta, que depois você for. É algo pontual da cama, daquele momento, ou quando é que começa o sexo, afinal de contas? Ai, meu marido longe, eu falando essas coisas aqui com vocês. Tem um garoto que tá filmando tudo, eu tô com medo do que esse negócio depois ali. Tá transmitindo ao vivo. Tá transmitindo? Vocês me contam agora isso? Culto ao vivo e ASD. Meu marido, quando ele tá perto de mim, eu falo esse assunto, ele fica... menos, sabe? Daí hoje não tem ele pra falar menos, eu tô falando. Não tem ninguém pra falar menos. Até porque, Rodrigo, você tá longe, né? Então ela tá aqui. Bom, amanhã eu te compenso, hein? Gente, eu acho que é assim, ó. O sexo dentro do casamento, a gente fala assim, dentro de 4 paredes tá tudo permitido, né? Bobagem, tá? Não. A gente ainda dentro do casamento temos os preceitos de Deus para guiar o nosso procedimento sexual. Mas eu acho que você, assim, fazer aquele arroz com ovo mexido, assim, todo dia, toda semana, é meio assim, né? Eu acho que dá para ser legal no casamento, né? Meninos e meninas solteiras, tampem os ouvidinhos agora. Solteiros, tampem os ouvidinhos agora. Tampando o ouvidinho.
No casamento você tem que inovar. Ai lá, seu marido... Sabe de uma coisa? Ai, não quero escandalizar ninguém não, tá? Mas assim, ó, tem uns maridos que chegam todos cheios das boas intenções, né? Aí lá, chega assim, está lavando a louça, né? Nem pensando nisso, como na maioria das vezes. Tá lá lavando a louça, feliz, pensando na roupa que você tem para passar. Aí o marido chega todo cheio de amor para dar, dá um beijinho no cangote, dá um arrepio. Aí vai, coloca a mão no teu seio e você... Ai... Estão rindo, né? Tira a mão. Ai, amorzinho. Ai, ainda bem que eu tô lavando louça. Você já castra o marido ali, né? Coitado, é broxante isso, fala sério. Poxa, talvez não vai dar pra fazer aquela hora. Tem muita coisa pra fazer e tudo mais. Mas não corte seu marido assim. Mulheres agora. Porque a gente tem uma sociedade que diz assim, ó, desde criança. Menininha, fecha a perninha. Nananã, cuida com a saia. Tampa o peito, né? Tá saindo ainda? Fiquei cismada com esse negócio agora. E tal. E o menino não, é tudo pra fora. Vem cá, deixa eu ver. Meu pai tinha uma mania com meu irmão. Olha o cu. Ai, se meu irmão souber que tá falando isso, ele vai me matar. Quando eu era criança, vem cá, baixa a calça, mostra o torresminho. Pra acabar, né? Coitada da criança. E já com a menina, não. Tampa isso, tampa aquilo. Nossa, é escondidinho, ninguém vê. Todo mundo fala que é sujo, feio e fedido. Não é bem assim, não. E o menino todo cheio de amor pra dar. Então, naturalmente, sociologicamente, os meninos já estão mais predispostos, né, ao negócio. E as mulheres sempre protegendo o tesourinho. É assim que falam pra gente. Se bem que hoje tá meio invertido, né? Com tanta piriguete, tem homens fugindo aí da mulherada, né? Mas daí seu marido chega, cheio do carinho e tal, você já corta ele. Por que não pode ser na cozinha? Por causa das crianças? E se elas não estão em casa? Ah, esquentou, hein? Ficou até vermelha você agora que eu vi. Criança não está em casa, filhinhos estão na escola, no internato, o marido chega cheio de amor para dar, faz aquele carinho. Vai rejeitar por quê? Amiga, sexo une o casal. E usar essa sexualidade para fortalecer o seu casamento é divino. Às vezes você vai pensar, ai, agora não, mas ok, vai. 15 minutos não vão me matar. Vamos lá? Vamos melhorar essa relação sexual. Muitas mulheres simplesmente cortam seus esposos. Tá? Porque na sala, tá vendo TV, jornal, aquela notícia do mensalão, tal, José Dirceu, você olha assim pro lado, as pernas da esposa, do marido. Mas por que não? Eu acho que não tem que se restringir ao quarto, não. É ótimo que não se restringe. Sim. Tem uma pergunta aqui, interessante também, diz assim, ela quer saber ou ela gostaria de algumas dicas, mas eu acho, bom, já dá para entrando aqui porque o nosso tempo ele vai avançando, né? Ah, eles ficam. E olha, gente, são tantas, mais um são pouquinho tantas comigo? perguntas aqui. Vim de longe. Veja, algumas dicas. Uma pessoa, por exemplo, que não é mais virgem, mas agora ela começa um novo relacionamento e ela quer manter-se nos princípios e ela, né, de certa forma, reconhece que em algum momento errou, mas como ela conseguir se preservar para o casamento? Primeiro, entender os riscos. Meninos e menininhas solteiros, vamos lá. Todo mundo aqui tem vontade de transar. Para começo de conversa. Entenda isso, aceite isso. São seus hormônios. Deus te fez assim, que ótimo. Senão a raça humana já tinha se extinguido. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Entendido? Entendido. Não quero fazer mais, então eu vou me precaver. Onde eu corro risco? Vão aí dizendo os lugares de risco. Dentro do carro de noite. Bota a mão aqui, passa ali, esquenta, dá um calor. Não vai mais pro carro à noite. Dentro do quarto sozinha. Namorado, primeiro, vamos deixar um negócio bem sério aqui. Casal de namorado não tem que namorar no quarto, sozinho. Estão escutando? Não tem, vocês vão querer transar, gente, é óbvio. Vai passar dos limites. Ninguém é idiota aqui. Assistir filme, debaixo do cobertor sozinho. Para, né? Perna roça ali, roça acolá. Para, né? Tá pedindo para fazer, né? Ou para pelo menos botar a mão onde não devia. Então, assim, não quer fazer sexo antes do casamento? Entenda quais são os lugares e as ocasiões de risco para se precaver. Converse com seu namorado. Assim, às vezes a gente, naquela ânsia de conquistar, ou de não falar do assunto, ou de não se mostrar frágil, o rapaz também, às vezes ele não quer, e, enfim, quer se manter virgem, ou puro, pelo menos até o casamento.
E a moça ali insistindo. Outra coisa, moças, vocês são mais controladoras do que eles. Depois que o bichinho esquenta e, vou falar uma palavra bonita, entumece, meu amigo, é difícil. Você não. Você é mais lenta, sua mente vai estar clara por mais tempo. Aguenta segurar o balaio, fia. Outra coisa, tem períodos do mês que você vai estar mais disponível. E os homens sabem disso. Dizem que a gente solta um cheiro, um tal de feromônio aí. Eles sabem a hora de atacar. As mulheres, é comprovado, é científico. Você digita lá no Google, mulheres no período fértil, sinais. Eu fiz isso. Os sinais que a mulher dá, ela fica mais atraente, o rosto da gente fica mais simétrico, as curvas ficam mais arredondadas, sabiam disso? Período fértil, a gente está ali, ó, cheio de amor para dar, literalmente. Então, você sabe, olha a sua tabelinha, tá chegando o período fértil, se controla mais. Bota uma roupinha mais contidinha, né? Dá uma espichadinha na saia, se controla, porque se você não quer fazer sexo antes do casamento, então você se planeje para não fazer sexo antes do casamento. Se deixar para decidir na hora do vamos ver, meu amigo, já era. E assim, dá. Descobrir os seus fatores de risco é sozinho em casa à noite. É depois da faculdade, quando eu vou te buscar e a gente fica lá no carro dentro do amasso. É quando a gente sai com os amigos e depois a gente vai para o quarto sozinho para fingir que está conversando e gastar 15 minutinhos ali. Ó. Descobriu o seu momento de risco? Corta. Jovem tem que ser estratégico. Jovem cristão que quer se manter puro tem que ser estratégico. A gente não é estratégico para arrumar um emprego? Não é? Não é estratégico para estudar para concurso público, que é a terra do concurso público, né? Não é? Por que não vai ser estratégico para ser puro para Deus? E planejar? Que coisa! Ok. Bom, vamos... Tem algumas perguntas aqui relacionadas a casais, casados. Pararam as perguntas? Não veio mais nenhuma? Não tem mais pergunta aí? Tá na caixinha? Não? Tem mais pergunta aí? Ah, lá tem, Tem ó. lá, Lá tem ó. pergunta. Vai lá. Recolham. busca Quem lá. quer mais papelzinho? E quando ela procura essa, Fabiana, esse aqui é um caso interessante, porque eu acho que volta um pouquinho naquilo que você comentou antes, com relação a essa cumplicidade do casal, quer dizer, do marido conhecer o corpo da mulher conhecer o corpo do marido, essa coisa toda. E aqui a pergunta vai na direção o seguinte, por exemplo, no caso de uma mulher que não tem orgasmos, ela pergunta assim, se é pecado ela se masturbar. Então, Você quer tem dizer, orgasmo se masturbando? Porque se ela quer se masturbar, porque ela tem orgasmo se masturbando. Ela não tem orgasmo Então, com quem? Com o marido? alguma coisa de errado está nesse relacionamento. A masturbação é uma coisa muito perigosa. Se você for conversar aí fora, na mídia, nas revistas, nas novelas, nos filmes, os psicólogos vão dizer tudo assim, se conheça seu corpo, bota a mão lá, esfrega 2 dedinhos, tá. Homem, né? Gente, bobagem. Sexo foi feito para 2 pessoas, homem e mulher. Se masturbar é encurtar o caminho desse prazer e ser egoísta. Meninos que se masturbam. Onde está a maioria dos solteiros aqui? Eu quero falar com os meninos solteiros agora, antes de falar a resposta da mulher. Meninos solteiros. Tudo com a mãozinha baixada agora, né? Mãozinha levantada. Cadê os jovens solteiros? Meninos solteiros. Aí. Se vocês se masturbam... Tem uns se levantando ali, menos, querido. Se vocês se masturbarem e o fizerem constantemente, vocês vão ser péssimos de cama. Péssimos. Porque vocês mal começou, terminou. E aí, querida, foi bom? Opa, acabou? Isso é péssimo. Então, assim, por uma questão estratégica, não se masturbe. Mulheres, a mídia diz para você o tempo todo que você tem que se masturbar. Só que a sexualidade da mulher já é uma coisa mais protegida, mais cheia de mistério. E eu acredito que Deus fez isso justamente para ter graça, para ter preliminar, para ter conquista, para ter o aquecimento. Aí você já sabe qual é o botão, né? Vai lá direto no botãozinho, 5 minutos, resolveu. Você não dá chance para o seu marido. Você que é solteira, você vai ter uma relação muito complicada com o seu esposo depois. Porque você não vai deixar, não vai ter chance, você vai ficar tão impaciente que ele não chega logo lá, que você vai ficar se resolvendo sempre sozinha. E, cara, que triste gozar com a mão. Fala sério. Isso não é de Deus não, gente. Chegou uma aqui interessante que vai agora, na para mesma... essa mulher, se você só tem prazer se masturbando e não com seu marido, talvez seja o caso de procurar uma especialista de sexologia, porque o problema seu não é falta de orgasmo.
Talvez seja um problema aí no casamento. E muita gente esquece que sexo não começa muito antes do ato ali, peladão na cama. Não é ali que começa o sexo. Sexo começa no carinho, sexo começa na conversa, no respeito, sexo conversa na conquista, no dia a dia, numa florzinha que você ganha durante a faxina. É ali que começa o sexo. Não é na hora da cama. E aí, tirou, vamos lá? Não é ali que é o sexo. Isso é uma penetração que acabou e foi. Isso não é sexo. O sexo é uma relação construída. Então, minha amiga, se você está com uma dificuldade de orgasmo com o seu marido, o problema não é que você não tem orgasmo, mas talvez a sua relação tenha alguma coisinha aí que está precisando acertar. E nada que o diálogo não Principalmente. ajude, né? Diálogo, perguntaram onde começa o sexo, né? Sexo começa conversando. Sim. Pega na mão pra você ver. Aqui tem uma interessante, Fabiana, olha só. Olha que pergunta interessante aqui de um jovem. Virgem, então imagina... Parabéns. Isso. Parabéns. Aliás, eu quero uma salva de palmas para todas as pessoas virgens aqui, ou que mesmo que não sejam virgens, escolheram que não vão mais fazer sexo até o casamento. Salva de palmas. Muito bem. Palmas, parabéns. Vocês são guerreiros, isso mesmo. Amém, amém. Bata a palma para você todo dia na Aqui, frente do espelho. A pergunta é assim, esse jovem que é virgem, mas ele assiste pornografia, se masturba... Mas isso seria o mesmo... Vai deixar de ser virgem rapidinho, bem. Então, isso seria o mesmo dele não estar puro ou não... Virgindade não é de só Deus? ímã. Ímã. Que ímã? Atrai, né? Atrai. Ímã. A pessoa que domina as palavras, né? Não é um ímã, não é um estado de ejaculação. É um estado mental, é de pureza mental. Por isso que eu digo que quem já fez, já passou, é um estado mental agora. Então o cara me assiste pornografia, vive se masturbando, você não é virgem, filho. Quem que botou na tua cabeça que você é virgem? Da onde é que você tirou isso? Você não é não. Pode parar com essa bestagem já. Tá assistindo pornografia? Ficar vendo o outro mastigando o filé lá e você se lambuzando na prateleira? Para com isso, coisa besta, tchê. Ou seja, você que perguntou... É pra você mesmo. Olha aqui, essa aqui ruim, sempre... fala comigo depois no final, que eu tenho outra coisa pra dizer pra você, tá? Essa aqui não tem, essa aqui é uma pergunta básica, né? Básica. Mas eu gostei da maneira que foi feita essa pergunta aqui. Leia. Porque eu vou ler literalmente. Posso? Cuidado, não vou ler, hein? então, porque... Vai escandalizar o povo. Posso? Vai? Ok. A pergunta é a seguinte: é pecado fazer sexo nas horas do sábado? Mas aí é o seguinte, eu falei que ia fazer literalmente, né? Visto que é algo do meu interesse, né? E aí não se sabe se é do interesse da pessoa em só saber ou se preocupado com ela... Isaías, né? Que diz pra não fazer nada do seu interesse, é isso? 58 lá? E aí? Eu não sou teóloga, tá? Nem especialista em sexo, sou só usuária do sistema. Pastor, quando foi que Deus criou Eva? Segundo o consenso. Sexto dia. O que você acha que Adão e Eva ficaram fazendo naquela sexta-feira no Éden? Naquela entrada de pôr do sol. Pôr do sol no Eu Éden. não tô dizendo nada, tô perguntando. Só uma pergunta. Depois do casamento. Depois do casamento. No dia da alegria. Exatamente. O ato transar é casamento. Então, aquele foi o casamento, celebrado por Deus. Ó, que honra. Pois bem, tenho lá minhas dúvidas do que eles ficaram fazendo no sábado. Dia de núpcias, talvez. Por que tem que ser de noite também, né? A gente tem mania de escuro, né? Sexo tem que ser no escuro. O que no escuro? Homem é tão visual, né? Mulher que fica apagando a luz. Cuidado, hein, minha filha? Ele não vê você, tá imaginando é outra. Olha, eu não sou teóloga para responder, mas as minhas inquietações, né? Talvez agora, respondam. essa aqui, é interessante essa questão aqui. E eu acho que isso aqui pode refletir muito justamente o que nós estamos, enfim, vivendo hoje em dia, o que a mídia, inclusive, está propondo. E é uma pergunta, eu até parabenizo, não faço a mínima ideia quem fez essa questão aqui, essa pergunta, mas eu quero dar os parabéns para você. Mas a pergunta merece uma resposta, Fabiana, e a pergunta é a seguinte:
Deus condena, ela parece muito óbvia, é claro, a resposta, mas merece atenção. Deus condena eu ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo? O que eu vou te dizer, amigo ou amiga? Com todo amor e carinho, Deus condena. A Bíblia condena. Não é a relação natural planejada por Deus, a relação homossexual. Não me entenda aqui careta, homofóbica, porque eu não sou. Tenho grandes amigos gays, embora não concorde com o posicionamento deles. Os tenho como amigo e os amo. Mas Deus não aprova o relacionamento gay. Deus não aprova a relação homossexual e o sexo homossexual. Ele chama isso de relação sodomita, antinatural e pecaminosa. E assim estavam cidades como Sodoma e Gomorra antes da destruição total. Você pode discordar de mim, mas se você quer a opinião de Deus descrita na Bíblia, é que isso é pecado. E ponto final, né? E ponto final. E ponto final. Não importa o que a lei diga, o que a sociedade diga, o que os telejornais apregoem, a Bíblia diz isso. E eu só estou repetindo o que a Bíblia diz. Agora, Fabiana, como entender ou como explicar até mesmo essa tendência? Na verdade, o estilo de vida hoje, ele favorece um tanto quanto essa predisposição, esse interesse, não é, pela sexualidade antes do casamento. Então, como é que esse estilo de vida acaba favorecendo? Os jovens são bombardeados diariamente? É muito, muito. O sexo, principalmente na adolescência, ele é viciante. Ellen White diz isso, ele é viciante. Você assim, faz, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E aí chega ao ponto de degradante. Só que, às vezes, a gente não toma cuidado com o básico, que são as entradas da alma. Quais são os filmes que vocês estão assistindo? O que pregam esses filmes? Quais são as novelas que vocês estão vendo? As novelas que dizem que pode transar com quem quiser na hora que quiser, que sexo é para a hora que der na telha, não tem pureza, não tem casamento, não tem nada, que você troca, o marido não está feliz, tá, a relação não troca, que relacionamentos são descartáveis, músicas que incitam a sexualidade, que fazem você ter vontade, né? É ritmo, é tudo mais, o que você está vendo na internet, os jogos que vocês estão assistindo, as heroínas desses jogos. Meu amigo, se você não quer fazer sexo ou não quer ficar contaminado, você tem que fechar algumas portinhas que estão abertas. Agora, muito me admira, é que assim, é uma coisa injusta. Para pensar, raciocina comigo. Sou boa de conta não, mas você é. Quanto tempo, não me responda, só pensa. Quanto tempo por dia você gasta orando e lendo a Bíblia? Só uma oração do almoço ali, que deve dar uns 30 segundos, quando muito, a do jantar e do café da manhã. Aquela que você faz na frente das pessoas só por educação, mas que você não está nem falando com Deus. Soma todas. Do seu culto matinal, o momento que você está lendo alguma coisa edificante da Bíblia, da lição da escola sabatina. Soma esse tempo aí. Vou te dar 1 minuto aí para você pensar. Soma tudo. Agora, com esse tempo, quanto tempo você passa exposto ao que vai contra esses princípios que você tentou manter aí nesse tempo que você tem? Cada um tem o seu tempo aí. Quanto tempo você gasta vendo filme? Quanto tempo você gasta vendo novela? Quanto tempo você gasta lendo revistas que só falam porcaria? Quanto tempo você gasta ouvindo música que incita a sexualidade? Aí você quer que Deus te ajude a conseguir, se você deixa as portas abertas tudo para o capeta e não deixa um espacinho de nada para Deus? Você dá o seu dedo mindinho do dia para Deus, o resto do corpo é de Satanás, e você quer que quem vença na hora do vamos ver? As entradas da sua alma têm que ser fechadas. O tempo que você gasta com Deus, ou pensando nas coisas de Deus, ou tentando se precaver conforme a vontade de Deus, tem que estar pelo menos de igual para igual.
Agora, se na hora de chegar do trabalho, para relaxar, você prefere assistir a novela do que orar, do que cantar um hino, do que ouvir uma música cristã, se na hora do seu momento de lazer você prefere ir ao cinema, assistir um filme podre, do que conversar sobre coisas edificantes com seu cônjuge, com a sua família, você já está perdendo a batalha, você já está entrando na luta perdido. Então, se você quer ser cristão, se guie por Cristo. Não dá para Cristo te ajudar se você não deixa Ele te ajudar. Ele é educado, o negócio dele é bater na porta e esperar você abrir. Ele tem um livre-arbítrio, ele não vai te obrigar a nada como Satanás. Agora, se você não dá a mínima parte do seu dia para ele, como você quer ter um comportamento sexual adequado? Não vai dar, é matemático. Paulo fala que pela contemplação sereis transformados. nós somos transformados. Então quer dizer que o que você está contemplando? Quanto mais tempo eu dedico para determinadas coisas, então, às vezes a mais maioria eu vou de me nós parecer não com gasta nem 10 minutos por dia com Deus. Sim. E gasta 3, 4 horas com entretenimento fútil e barato. Aí na hora de escolher se vai transar ou não com sua namorada, se você vai ou não respeitar a sua esposa ou seu esposo, vai vencer quem mais te alimentou. Do que mais o seu coração está cheio, ele vai falar. É meio lógico, né? Muito bom. Gente, são tantas perguntas aqui, umas eu até descartei porque deu para perceber que é o seguinte, que algumas na verdade já foram respondidas e não precisaram ser feitas aqui ou pronunciadas aqui. E na verdade assim, nós tínhamos aqui preparado previamente algumas perguntas, mas nem trabalhamos essas questões porque a intenção foi justamente trabalhar o interesse da igreja, dos irmãos. E mais uma pergunta aqui, Fabiana, e claro, isso deve ser do interesse dos casais casados, né? Algum conselho da igreja com relação a posições sexuais? E aí aqui a pessoa até sugere frango assado, de 4, não é? Eu acho que são esses nomes aí, não é? Que estão Vocês me deixam corada aí de vergonha. Mas já comentamos alguma coisa, né, sobre isso, mas quem sabe ampliando um pouquinho mais. Essa é a onda do Kama Sutra, né? Eu nunca vi nenhum documento oficial falando de posição, não. Alguém aqui já viu? Já viu o documento oficial? Seguinte, você faz papai e mamãe nas segundas e terças, nas quartas e... Acho que não tem que ser confortável para os dois, tem que ser... Esse negócio que só um tem prazer com a posição, não está errado. Tem que ser confortável, tem que ser adequado. Né? Esses dias eu vi de uma... Ai, tô falando demais, né? Eu vi de uma amiga que o marido estava bem acima do peso, mas bem acima do peso. Aí ele foi querer fazer desse jeito, eu falei, ih, querido, desse jeito não dá não, olha a sua barriga. Então, se adequado às formas físicas do casal, né? Mas desde que seja confortável. Sim. Acho que vou pesquisar mais a respeito dessas Continuando ainda coisas. Nessa questão do casal e a questão do motel. Fabiana, é pecado ou não? O que você tem estudado sobre isso? Quais as implicações? A pessoa aqui, por exemplo, na pergunta, ela até sugere o seguinte, se o casal procura o motel e ela pergunta assim, é pecado pelo fato de que ali é um local de orgias e tudo mais? Ela mesmo está respondendo, né? Sim. E aí? Não sei para que ela me perguntou. Já tem a resposta. Então já ali, respondeu? Ok. O que o povo vai fazer no motel? Por que não ir para um hotel? Por que tem que ser motel, né? É aquela coisa da perversão, do proibir. Eu acho isso tudo uma bobagem pro sexo cristão. É querer de novo comer pimenta, sabe? É queimar as papilas gustativas. Por que um motel? Naquela cama que você deitou uma prostituta com o marido da sua amiga, deitou 2 caras, deitaram no... Entendeu? Para que você vai fazer sexo ali? O sexo é santo, tem o selo de Deus, é nobre, ele merece um lugar nobre, um leito sem mácula. Por que você vai fazer sexo com o seu marido? Eu espero que seja com o marido, no caso, né? Levando em conta que seja com o seu marido. Para que você vai expor a sua intimidade, um momento tão sublime de união do casal, num lugar desse? Muito bom. Essa pergunta aqui, e ainda Fabiana, gasta dinheiro no sapato. Eu acho que essa aqui seria acho que essa última pergunta, né? Pelo tempo e até porque você tem que fechar aqui o nosso momento e você vai ter um momento para falar também. Mas essa pergunta aqui expressa a preocupação dessa pessoa de que às vezes parece que a igreja ela não investe tanto na questão pós-casamento, ou seja,
Antes se fala muito do não fazer, do não praticar, mas agora que pode, então é o seguinte, te vira, a igreja não tem responsabilidade com relação ao que pode acontecer de agora em diante. Como que você vê essa questão? Bom, eu não estou aqui representando a igreja como instituição, que fique claro, tá? Mas eu acho que o recalque da igreja em falar disso é um reflexo do recalque da sociedade em falar disso. Nós somos de muita vergonha, de muito pudor para falar do assunto, é ou não é? A igreja também, a igreja é uma constituição de todos nós. Então eu acho que a partir do momento que tem uma demanda, as pessoas procuram, vai se notando uma necessidade. Mas enquanto está todo mundo quietinho, sofrendo ou sendo feliz da vida, vai mexer ali pra quê? Tá tudo certo, entendeu? O que é uma bobagem, porque não é o fato de que você segurou, casou, você já sabe o que fazer. Não sabe, né? Tem gente com dúvida até hoje. Outro dia eu contei pra ele que eu encontrei uma mulher no Pará. Gente, eu achei que isso não existia, 6 anos, mas existe. O marido nunca viu a mulher nua. Tinha lençolzinho com buraquinho. 6 filhos. Eternamente, habitar com o nosso Deus e com aquelas pessoas Quer dizer, que fizeram parte da nossa vida. Viu o corpo dela, biriri, boró, eu tô pensando o que esse cara pensa. És o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Não é que você saiba tudo na hora de casar, Quem mas escuta as batidas, procure seu pastor, procure ministério da família, promova o encontro. chamando Nós estávamos conversando sobre isso. meu nome.